formiga é considerada um dos animais mais fortes do mundo? É isso mesmo. Em média, elas levantam até 20 vezes o seu próprio peso. Embora haja algumas que conseguem o feito de levantar até 100 vezes o peso do próprio corpo, como é o caso da formiga tecelã asiática. Os seres humanos, por sua vez, inclusive os atletas olímpicos levantadores de peso, conseguem carregar de 1,5 a até 2 vezes o próprio peso. Por mais fortes que muitos seres humanos aparentem, parece que não fomos projetados para carregar muito peso físico. Na verdade, os seres humanos são ainda mais fracos quando coisas abstratas, como problemas e preocupações, colocam um fardo enorme sobre nossos ombros. Na mensagem de hoje, veremos como lidar com esse peso mental que sobrecarrega tantas pessoas. Espero que você seja abençoado ao refletir sobre isso. Feliz sábado a todos os irmãos que estão aqui na igreja. Pois bem, pergunta: como solucionar problemas? Talvez você diga, mas eu não tenho problema nenhum na minha vida. Será mesmo? Se você é daqueles que não tem problema nenhum, aguarde e verás. Não vai demorar uma semana não, que o problema bate a porta. Todo mundo tem problema, tem ou não tem? Se não está tendo no momento, ele vai chegar. Não é praga. É simplesmente a ordem natural das coisas nesse mundo aqui, infelizmente. Ou felizmente, a gente vai ver. Que muitas vezes é por meio dos problemas que a providência de Deus deseja operar em nós a salvação. Sabia disso? Tem problemas que nós mesmos causamos, sim ou não? Eu acho que essa é a maior parte dos nossos problemas, somos nós mesmos quem causamos eles. Né? Eu deixo de estudar, tiro nota baixa na escola. Quem causou esse problema? Você, em vez de estar estudando, estava lá brincando, estava fazendo outra coisa, esse problema foi seu. Mas eu não quero me ater nesse problema, porque esse assunto de eu causar os meus próprios problemas dá pano para manga, a gente tem assunto. Mas eu quero hoje analisar uma coisa. Deus muitas vezes causa problemas na nossa vida de propósito, para que a gente extraia lições, para que a gente desenvolva fé. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre esses problemas que parece que Deus arquitetou tudo. E por que a gente tem que enfrentar esse problema arquitetado por Deus? O que é que Deus quer com isso? Passa, por favor, o primeiro slide, Samuel. A gente tem um texto clássico na Bíblia que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa, o quê? Ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de nós. A Bíblia pede que nós lancemos. Lançar não é somente pegar o probleminha e colocar no cantinho. Vou colocar nas mãos de Deus. A gente não usa essa expressão, né? Isso aqui eu vou colocar nas mãos de Jesus. Mas colocar nas mãos de Jesus e lançar, não é diferente? Lançar, o que é que você faz? Você está com um problema aqui, você joga. Lança para ele, lança para Cristo. Mas Deus está dizendo o seguinte: jogue seus problemas para mim. Para de ficar guardando o problema para você ou esperando aquela... Pronto, quando eu tiver ele numa caixinha bem bonitinha, com um meio de transporte bem legal, eu vou levar com todo o jeito para as mãos de Cristo. Não. Lance o problema. Jogue o problema. O problema veio igual batata quente. Já brincou de batata quente? Vai passando a bolinha para um, para outro, para outro, para outro, até que termina a música. Já brincaram? Coisas assim? Pois bem, você lança. Você já brincou hoje, né? Ontem. Então, o problema está na tua mão, lance. Você não vai querer ficar com problema. A Bíblia diz, lance as suas ansiedades. Lance sobre Cristo. Ele não tem cuidado de você? Tem. Você pode olhar para trás na sua vida e ver que Jesus tem cuidado de você. Então, por que você está se preocupando com coisas? Sobretudo ansiedade, né? Antecipando coisas. O próximo texto, dá mais um clique, por favor. A gente tem o salmista falando o seguinte: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele o quê? Te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. As nossas preocupações, a ideia das nossas preocupações é que nós nos desfaçamos
delas. Deus não quer que você viva preocupado, ansioso, porque sei lá, qualquer coisa. O Valfredo vai estar ansioso porque só tem 2 pessoas que se inscreveram para o Restaura. Ai, como é que vai ser? Será que vai ter? Não tá, eu sei que não tá. Mas poderia estar, entendendo? Ansioso por algum... Lá para o dia, vai ser dia 14, é isso? Que dia começa? Lá, ansioso para o dia 14 de janeiro. Ele não está ansioso. Mas por que ele estaria antecipando problemas? Ai, como é que vai ser? O Ralph e a Camila poderiam estar, já não estão mais. Ai, que dia que vai nascer a Gabi? Como é que vai ser? Já nasceu. Então, essa ansiedade não tem por que a gente estar antecipando. Deus diz, lance sobre ele as minhas ansiedades. Ele vai te sustentar. Ele te mantém. Jamais permite que o justo seja abalado. Então, está acontecendo uma dificuldade, está acontecendo um problema, jogue esse problema para Deus. Lance sobre ele as suas ansiedades, as suas preocupações. A ideia desses versículos aqui é que nós nos desfaçamos de nossa carga. O que é aquilo que está atormentando, está tirando o seu sono? Se desfaça. Não quer dizer que você não tenha coisas a fazer. Mas essa carga, essa ansiedade, se desfaça. E o tema do sermão de hoje, a gente vai tratar, sobretudo, de problemas que foram arquitetados pelo próprio Deus para que chegasse na nossa vida. Tem os outros problemas que a gente mesmo se mete. Ainda assim, Deus nos ajuda nesses outros. Mas tem os problemas que Deus arquiteta para nos ensinar alguma coisa. Passa mais um slide, por favor, Samuel. Conta uma ilustração de que um rapaz estava pegando uma carona, mochileiro. Anda com aquelas mochilas bem grandes, né? Passa da cabeça, desce até mais para baixo do bumbum, leva a casa dele nas costas. E ele foi pegar uma carona um dia. E no que ele estava pegando carona, ficou lá um tempão, até que passou um caminhoneiro amigo. Amigo não, né? Assim, um caminhoneiro, como é que eu posso dizer? Predisposto, né? A ajudar. E parou o caminhão. Disse, ô rapaz, muito obrigado. Tá indo para onde? Não, estou indo para tal cidade. Sobe aí. Aí ele subiu, com aquela mochila nas costas, e sentou no caminhão. O caminhão tinha um espaço grande para ele colocar a mochila. Mas ele sentou no caminhão, adivinha, ainda com a mochila nas costas. E seguiu viagem. Ficou meio incômodo, né? Você sentado com aquela mochila. Ele ficou mais para frente, quase perto do vidro, do para-brisa. E o caminhão seguiu viagem, o motorista achou aquilo estranho, puxou o assunto com ele. Quando ele já estava um pouquinho mais amigo, ele disse, amigo, tira esse peso das costas aí, bota isso aí no banco, bota aqui no chão. Aí ele fez, não, rapaz, você já foi tão bondoso em me carregar, eu não vou permitir que você carregue o meu próprio peso, né? O peso das minhas coisas. Muitas vezes a gente faz essa mesma aplicação com Jesus. A gente diz assim, Senhor, e eu digo porque eu já pensei assim, Jesus já tomou conta dos meus interesses eternos. Ele veio na cruz, morreu para me salvar. Ele já fez o que é mais precioso para mim, sim ou não? Sim. Então deixa que eu tomo conta da minha vida aqui. Os assuntos temporais, a briga que eu tenho com minha esposa, com minha mãe, com minhas filhas, a dificuldade que eu tenho na faculdade, no trabalho. Deixa que essas coisas eu resolvo. Eu não vou levar isso para Cristo não, porque Cristo já fez o mais importante. Ele já cuidou da minha salvação eterna. Por que haveria ele de se interessar pelas minhas coisas temporais? Mas o fato é que mesmo que essa maletinha aqui tenha 10 quilos, 15 quilos, e você consiga carregar 15 quilos, é ou não é um alívio você se desfazer de 15 quilos e botar no banco do carro e você ir? É ou não é um alívio? Já pensou 2 horas num carro carregando 15 quilos nas costas? E às vezes não são 15 quilos, às vezes são 150. Aí que o alívio é maior mesmo. Mesmo sendo um problema pequenininho, se você carrega ele toda a vida, ele pode te causar uma inflamação, uma dor, uma coisa muito pior. E sendo um problema grande, vai te causar um problema mais imediatamente. Deus pede que nós coloquemos todos os nossos problemas. Lancemos eles sobre Jesus. Eu tinha um amigo que falava sobre
relacionamento, ele dizia, não, tem umas coisas assim que eu não converso com Deus. Eram os problemas dele, entendeu? Eu não falo com Deus sobre mulher. Assim, se eu estou interessado em alguém e tal, esse tipo de assunto eu não tenho essas intimidades com Deus, não. Eu disse, mas se é o teu problema, porque você não conversa com Deus? Diz para ele, estou gostando de fulaninha, será que fulaninha gosta de mim? Será que é uma boa pessoa para a minha vida? Por que não? Diz ele que não tinha intimidade com Deus para isso. Ele disse, pois tem que desenvolver essa intimidade. Tem que lançar os problemas, sejam eles quais forem. Deus pede que nós lancemos os nossos problemas para Ele. Queria ler com vocês um texto do Espírito de Profecia que diz o seguinte: sejam quais forem vossas ansiedades, está no livro Ciência do Bom Viver. Exponde o caso perante o Senhor. Sejam quais forem vossas ansiedades e provações. O que é que está lhe tirando o sossego? É uma dívida que você tem para pagar? É um parente que vai visitar e você não sabe como é que vai ser? Qual é o seu problema? Qual é a sua ansiedade? Qual é a sua provação? Deus está dizendo o que a gente tem que fazer. Exponha o problema diante de Deus. Antecipe. Diga, olha, está acontecendo isso, eu estou preocupado por tal coisa. Vosso espírito será fortalecido para a resistência. Quando que ele é fortalecido? Quando eu faço o quê? Qual é a minha atitude primeiro? Expor o problema. Conte o problema para Deus. E o seu espírito vai ser fortalecido para a resistência. O caminho se abrirá para você se libertar de todo embaraço e dificuldade. Quanto mais fraco e impotente você se reconhecer, Senhor, eu não sei como é que eu vou enfrentar isso não. Tanto mais forte vos tornareis em sua força. Quanto mais você se considerar, Senhor, está vindo um problema aí, olha só o que a gente tem que pagar, olha a dívida que a gente tem, olha, eu não sei como é que a gente vai resolver. Nós não temos condições, Senhor. Quanto mais fraco você se considerar, olha qual é a promessa, tanto mais forte você vai se tornar na sua força, na força dele. Quanto mais pesados forem os vossos fardos, tanto mais abençoado o descanso em os lançar sobre vosso ajudador. Quanto mais pesada a mochila, não vai ser mais alívio que você vai ter quando você jogar ela lá no caminhão? Deus precisa que você tome uma atitude. Coloque os seus problemas nas mãos dele. E se considere, eu não consigo resolver isso. Eu não sei como resolver isso. Eu não consigo resolver isso. Quanto mais impotente você se considerar, mais forte você será com a ajuda de Deus. Parece loucura, mas quem disse que as coisas de Deus são humanamente lógicas? Não são. Basta folhear um pouquinho a Bíblia e você vai ver que os conselhos de Deus são meio absurdos. Mas a gente está falando de um Deus, pode passar mais um slide, por favor, Samuel, que em Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que ele sustenta todas as coisas. Quantas coisas? Todas, pela palavra do seu poder. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. Ele cuida, como diz em Mateus 6,33 em diante, Mateus 6, no finalzinho do capítulo, ele cuida do passarinho, do pardal, que é o passarinho mais comum que tem por aí. Ele alimenta o pardalzinho. A Bíblia diz que os passarinhos não ajuntam em celeiros, não semeiam, não regam. E, no entanto, o Pai do céu os alimenta. Já viu um passarinho ansioso pela comida de amanhã? Rapaz, está subindo o preço do painço. Vai ser complicado eu comer. O passarinho não está ansioso por nada. Mas nunca vi mais minhoca por aqui. Como é que vai ser amanhã? Onde eu fui, só peguei as últimas duas que eu achei. Será que amanhã vai ter minhoquinha? Já viu um passarinho ansioso? Não tem ansiedade. Ele acorda, louva ao Senhor quando o sol nasce e ele sai voando, sem rumo. Como o seu Val gosta de dizer, Deus dá o clique e diz, vai para aquela direção ali, ele vai, e de repente lá ele acha a comidinha dele e volta feliz e contente. Ainda toma um banho em alguma poça d'água e chega de volta para o ninho. O passarinho não está preocupado com nada. E é um passarinho, um pardalzinho, uma criatura tão frágil. E Deus, no mesmo texto, em Mateus 6, fala da roupa, do lírio do campo. Ele diz, olha como Deus veste o lírio do campo, a erva, que nasce hoje, não dura uma semana, duas, morre. E, no entanto, um tecido que nem Salomão se vestiu
de maneira tão fina, tão delicada. Se Deus veste a erva do campo, se Deus alimenta o passarinho, Ele não vai cuidar de nós? Ele vai cuidar de nós. A gente conhece a promessa que diz em Mateus 6. Diz, portanto, buscai, como é? Em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Então a gente deve buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Sabe o que Deus está querendo dizer aí? A sua ansiedade, em vez de você lançar os seus problemas para mim e tirar a ansiedade, a sua ansiedade está fazendo com que você não me busque. E aí, amigo, você vai caminhar com seus problemas, vai ser pesado essa trajetória. A sua ansiedade está tirando você de estar comigo todos os dias pela manhã, no final da tarde, pela ansiedade, pelo corre-corre, pelo afã, pensando no amanhã, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser o futuro. Você vive num corre-corre tão grande pensando no futuro e esquece de viver o presente. É o ansioso. Assim como o depressivo vive num passado. Eu sou assim porque aconteceu isso na minha vida, porque quando eu era pequeno, não sei o quê. Vive tanto no passado que esquece de viver o hoje. O ansioso, em contrapartida, ele vive um futuro que nem sabe se vai acontecer e esquece de viver o presente. E o que ele mais esquece de viver no presente, Deus está querendo dizer, é a comunhão dele com Deus. É justamente quem pode dar forças a ele. Paulo descreve em Romanos 15, 4, o lado bom de nós termos nascido na época em que nós nascemos. Ou seja, profeticamente falando, nós nascemos no tempo do fim. E eu ouço de muitas pessoas, seria tão bom se a gente tivesse nascido em outro momento, já pensou nascer no tempo do fim, vai ter tempo de angústia, eu não quero passar pelo tempo de angústia. Tem gente que já está ansioso com o tempo de angústia. Eu não vou aguentar, eu vou pedir a Deus que me leve antes, vai dar uma de Elias. Eu vou pedir a Deus que me tire daqui, eu não sou melhor que meus pais. Tem gente que vive ansioso pelo tempo de angústia. São cristãos, são conscientes, são firmes na igreja, mas diz, o tempo de angústia não. Isso eu não sei como é que eu vou enfrentar. Eu vou pedir que Deus me tire logo. Por que isso? Tem um lado bom de ter nascido nessa época em que nascemos. E Paulo fala que a gente deve atentar para esse lado bom. Qual é o lado bom? Olha o que a Bíblia diz. Tudo o que dantes foi escrito, para que foi escrito? Para o nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, sabe por que é bom a gente ter nascido na época em que nós nascemos? Porque a gente tem o exemplo daqueles que passaram no Antigo Testamento e até no Novo Testamento dos livros da Bíblia. E aí eu posso olhar para a reação deles diante de problemas e ver, foi boa a reação dele, não foi boa, e aprender com os erros ou com os acertos deles, sim ou não? Claro que sim. Eu tenho toda uma história de como Deus lidou com a humanidade durante 6.000 anos. Eu posso olhar para trás e certamente muitos dos problemas deles são meus problemas hoje. E aí, em vez de eu buscar inventar a roda, eu vou ver como foi que eles lidaram com esse problema. Foi ruim, então eu vou buscar fazer diferente. Foi bom, então eu vou imitar. Para isso que existe a Bíblia. Para que nos dê paciência, nos dê conforto, nos dê esperança. Você vai lendo e você vai aprendendo com os erros dos outros. É muito melhor aprender com os erros dos outros ou é melhor dar as suas próprias cabeçadas? É melhor a gente aprender com os erros dos outros, né? É mais sábio a gente olhar ou com os erros ou com os acertos. Olha, rapaz, fulano foi fiel a Deus, foi firme e olha como deu certo. Fulano vacilou aqui. Não vou fazer isso, não. Lá na classe dos adolescentes, a gente estava falando das histórias de Davi. E Davi tem muitos exemplos bons que a gente pode seguir de como ele reagiu a alguns problemas. E tem alguns exemplos ruins que a gente também pode aprender. Não vou fazer isso. Para isso que a Bíblia está aí também. Para que a gente aprenda e não viva ansioso. Um dos casos
mais conhecidos, de onde a gente pode extrair muitas lições, e a gente vai se demorar um pouquinho nele, é a cena do Mar Vermelho, da passagem do povo pelo Mar Vermelho. Vocês lembram dessa cena, né? Passa mais um slide, por favor, Samuel. Passa para o próximo. Que eu trouxe um mapinha aqui, talvez fosse até melhor ter invertido aqui as imagens. Deixa eu ir aqui perto, não sei se a câmera vai filmar, mas não tem problema, vocês estão vendo. O povo estava aqui nessa região de Gósen. E Deus, ao libertar o povo depois de 10 pragas, Deus disse para o povo que ia levá-los aonde? Até a terra prometida. Onde era essa terra prometida? Canaã. Onde é que está Canaã aqui no mapa? Está ali, ó, nessa flechinha aqui, tá vendo essa setinha? Vai até Canaã, passando por Gaza. Se a gente pega um trecho de Gósen até Gaza, isso daria mais ou menos, direto, seguindo essa flechinha, daria 7 dias, já eles chegariam lá. Deus fez uma volta com eles que praticamente dobraria o tempo para chegar até lá. Deus mandou eles irem em direção sudeste. É sudeste? É isso mesmo. Sudeste, quando eles deveriam ter ido nordeste. Olha só que coisa absurda. E a gente está falando de Deus orientando quem? Moisés. Moisés era um conhecedor daquela região, sim ou não? Sim. Agora imagina Moisés. Finalmente aconteceu a praga da morte do primogênito. Finalmente Faraó diz, vocês podem ir? E Moisés diz assim, vamos. E todo mundo acho que já estava marchando nordeste. E Moisés disse, não, é por ali. Como assim por ali? É que a nuvem está dizendo que é por ali. E a gente vai seguir a nuvem. Se você tivesse, tenta se imaginar, você conhecedor da região. Não, a gente vai para João Pessoa. Aí você vai aqui no binário e diz, tá, é para lá. Não, mas a gente vai para cá. Aí você, mas não é para João Pessoa que a gente vai? É. Não, mas a gente está seguindo o carro da frente. Você não ia ficar, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Aconteceu comigo uma vez, quando nasceu Paula, é uma história longa, mas estourou a bolsa, foi dentro de um shopping center. E tudo que você vê nesses filmes, tudo que você vê nos filmes, entendeu? Eu abracei Carol assim, estourou a bolsa. Ela disse, e a gente estava num corredor do shopping, o maior shopping do Brasil, em Campinas. A gente estava no corredor do shopping, aí uma moça da loja da frente olhou para a gente, viu os olhos arregalados, Carol com um barrigão. Ela fez, aconteceu alguma coisa? Eu disse, estourou a bolsa. Você quer que eu chame os bombeiros? Eu fiz, quero. Não imaginei nada que ia ter bombeiro, mas eu disse, quero, é alguma ajuda, né? Pois, amigo, não deu 5 minutos. Chegam 2 bombeiros, com uma cadeirinha de rodas. Carol senta naquela cadeira de rodas e a gente sai e entra naqueles trechos que só entra funcionário, sabe? É o submundo do shopping center. Tem um outro mundo acontecendo lá dentro. E chegamos numa ambulância. Tinha uma ambulância nesse shopping center. Eu disse, olha que legal. Não sabia que os shoppings tinham ambulância, mas tinha. Quando cheguei lá, tinha uma médica bem jovenzinha, bem novinha, magrinha, lourinha. Aí ela fez, o que foi que aconteceu? Eu disse, não, estourou a bolsa. Ela fez, ai meu Deus, é o meu primeiro dia de trabalho aqui. Primeiro dia de trabalho, logo um parto. Aí Carol entra na ambulância. Aí ela disse, o seu carro está onde? Eu disse, minha senhora, eu nem sei dizer onde está meu carro, porque eu entrei agora por aqui. Mas eu acho que eu sei onde está. Aí peguei o carro, depois siga a ambulância. Vou para qual hospital? Eu disse, o hospital é Madre Teresa, né? Uma coisa assim. Aí a ambulância saiu na frente, eu saí atrás. Carol na ambulância e eu estava com as crianças. Não, as crianças ficaram em casa, só estava eu. E eu fui seguindo a ambulância. De repente, eu sabia o caminho para a maternidade. De repente, a ambulância segue reto. Eu disse, gente, a gente vai para a maternidade. Mas eu pensei, vai ver, tem outro caminho para a maternidade que só a ambulância entra, né? Eu vou pelo caminho que eu sei que o carro entra. Aí fiz outro caminho, que era o caminho certo. Cheguei na maternidade. Quando eu cheguei na maternidade, nada da ambulância chegar. Eu disse, eu acho que já sei o que aconteceu. Essa ambulância deve ter levado Carol na Unicamp, porque geralmente o pessoal tem o parto lá na Unicamp. Eu disse, eu vou bater na Unicamp. Aí eu peguei, entrei o carro e fui para a Unicamp. E nisso a ambulância chega. Ela chegou na Unicamp e percebeu que estava no caminho errado.
Gato e rato. O que é que eu estou querendo dizer? Finalmente ela deu uma volta maior do mundo e chegou onde deveria chegar. Não era para ter acontecido isso. Mas às vezes Deus faz coisas assim. Deus faz com que a gente dê uma volta diferente para chegar onde tem que chegar. E o que aconteceu aqui, sobretudo nesse caso aqui do povo do Egito, por que Deus não passou de Gósen para Gaza ali, para Canaã, pelo caminho mais rápido? Os historiadores, os teólogos dizem, não, porque aí teria que enfrentar o exército dos filisteus, porque eles habitam essa região aí. Homem, isso é problema para Deus? Não. Não é. Sim, teria que enfrentar o exército dos filisteus, mas isso não era um problema para Deus. Por que Deus vai para o sudeste quando deveria ir para o nordeste? Por que Deus cria um problema? Sabe Deus criando um problema? Quando eles chegam num determinado ponto, onde o Mar Vermelho está atrás, onde tem montanhas dos lados, e a nuvem de fogo está ali, a coluna de fogo está ali, de repente, o exército de Faraó se arrepende de ter deixado o povo ir embora e vem em direção a eles. Deus criou um problema. Deus os deixou ali encurralados. E vamos ver o que a Bíblia diz, como esse povo reagiu. Próximo texto aí. Isso está em Êxodo capítulo 14, se vocês quiserem acompanhar nas suas Bíblias, a partir do verso 10. E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então o que foi que fizeram os filhos de Israel? Foi o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. Bom ou ruim isso? Bom, meu Deus nos ajuda. É tudo que Deus espera diante de um problema. Mas geralmente diante de um problema, a primeira coisa que a gente faz é tentar carregar esse peso do problema, solucionar. Meu Deus me ajuda. A princípio foi bom, mas vamos ver como é que continua esse relato. Aí já disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então, na verdade, eles tentaram pedir a ajuda de Deus, mas já pegaram o problema para si. E às vezes a gente faz isso. Ai, meu Deus, me ajuda, mas aí não lança o problema. Não, deixa que eu tento resolver. Eu nem devia estar passando por isso. Olha só o que está acontecendo comigo. Por que comigo? Se eu tivesse feito tal coisa, se tal coisa tivesse acontecido antes, se eu não tivesse seguido seus conselhos, blá, blá, blá. Quantas vezes a gente não faz isso? As nossas reações são semelhantes. E Moisés ouvindo. E os homens na lamúria. Mas Moisés foi muito sábio. E Moisés dá uma resposta, e deveríamos aprender com ela. Os versos 13 e 14. Próximo slide, diz assim. E Moisés disse ao povo, não temais, aquietai-vos. E vede a salvação do Senhor que ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vós e tereis vossa paz. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Diante de um problema, pensa num problema grande na tua vida, não precisa verbalizar, mas pensa num problema só teu aí, que está fazendo você, está tirando seu sono, ou que já tirou o seu sono. Diante de um problema difícil que você tem ou que você já teve, qual é a reação mais fácil? Aquietar-se ou lutar? Qual a reação que vem de imediato diante de um problema? Seu Val diz que é lutar. É lutar? É igual, às vezes a piscina não cobre, às vezes até o salva-vidas é mandado para lá, mas o camarada está se debatendo, está dando soco no salva-vida. É o salva-vida que tem que dar um soco nesse sujeito. Mas qual é a nossa reação de imediato? É lutar. E Deus pede para Moisés dizer justamente o contrário para o povo. Diga para o povo se acalmar. Se acalmem. Aquietem-se.
É difícil, diante de um problema, a gente se acalmar. Mas foi a partir daí que a solução para a vida deles veio. Aquietem-se e vejam a salvação. De quem é a salvação? Do Senhor. Não foi Deus que arquitetou isso? Ou Deus não sabia que ia acontecer isso? Ou Deus não esperou que chegasse ali e a nuvem parou ali? Se eu vou ficar aqui, que aqui é o lugar que eles estão mais encurralados. Deus arquitetou esse problema. Deus poderia muito bem tê-los mandado por cima, por Gaza. Teriam chegado rapidinho, em uma semana. Deus arquitetou esse problema. Eles ficaram ali. E disse, essa salvação é minha. O povo estava muito acostumado a ver só na maneira horizontal, ver Moisés. Moisés, você fez isso. Moisés, você tirou a gente, Moisés. Moisés, nós deveríamos ter ficado lá, Moisés. É culpa sua a nossa salvação, é culpa sua a nossa perdição aqui. A nossa morte nesse deserto. Deus estava ao mesmo tempo levando o povo a ver Deus como Salvador e tirando ao mesmo tempo um fardo das costas de Moisés, porque todo mundo dizia que era problema de Moisés, que era culpa de Moisés. Então Deus estava ajudando o povo e Moisés ao criar esse problema. O Senhor lutará por vós e tereis a vossa paz. Muitas vezes a gente acha que o que deve ser feito agora. E aí você fala, você reage, você roda a baiana para solucionar aquele problema. E a gente não se acalma e não espera no Senhor. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser indolente. Deus se comunica conosco. E nós somos seres inteligentes. E Deus pode nos dar ideias, pode nos inspirar. Alguém pode nos dar um bom conselho. Você pode obter experiências da Bíblia sobre como outras pessoas agiram. E agir de maneira semelhante, conforme conselhos bons. Deus inspira a gente a fazer alguma coisa. Não é ficar sentado esperando. Primeira coisa, numa emergência, é se acalmar. Se acalma. O Sr. Val gostava de dizer, nos restaurantes da vida, se você sofreu um corte, não sei o que, se acalme. Porque quando você ai meu Deus, sangue! Aí que o sangue começa a jorrar, né? Jorra. Aí você vai perder bastante. Se você se acalma, respira fundo, a coagulação é até mais rápida. Primeira coisa, se acalma. E aí Deus ainda diz, e veja, não fui eu que botei vocês nesse problema? Então eu vou tirar vocês de lá. Os problemas onde Deus nos coloca, Ele nos tira de lá. Para quê? Para gerar em nós o quê? Confiança, dependência. Eu posso confiar em Deus. E foi por isso que Deus passou um tempão com eles nessa jornada. Foi por isso que as águas eram amargas, para que o povo visse a Deus. Por isso que não tinha comida em algum momento, para que Deus pudesse fazer chover comida, cair pão do céu. Deus criou o problema. Deus levou eles para o deserto. O deserto é um problema. Se eu levei vocês para aqui, para esse problema, eu vou tirar vocês dele. Sabia que muitas vezes Deus usa um problema menor para solucionar um problema maior? Muitas vezes Deus cria pequenas dores, pequenos problemas para solucionar um problema maior. Qual era o problema maior deles? Eles não confiavam em Deus. No Egito, eles estavam acostumados a ter muitos deuses. Os egípcios tinham. E eles viam isso. Nos egípcios, eles estavam acostumados à lei da escravidão, na base do chicote, a lei do mais forte. E Deus começou a criar probleminhas para que eles vissem que o Deus Todo-Poderoso, o Deus do céu e da terra, pode solucionar todos os problemas pequenos deles se eles tão somente escolherem fazer a vontade de Deus. E aí, gerando confiança em Deus, solucionou o problema da vida deles. Se eles agora confiam em Deus, pode cair o mundo. Eu confio em Deus. A Bíblia fala em Êxodo 15:1, quando eles finalmente passam pelo Mar Vermelho, os egípcios tentam passar também e o mar se fecha sobre os egípcios. Logo quando o mar se fecha, o que é que acontece em seguida? Qual é a cena? Miriam, cantando com tamborim, diz assim, cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. E eles estão cantando esse cântico, o cântico da passagem. Por que eles estão cantando isso? Porque é a experiência deles, a experiência de vitória deles. Olha, Deus pediu para a gente se acalmar, Deus disse que Ele lutaria, e não é que deu certo? Parecia um plano absurdo.
E eles cantam o cântico da experiência deles. Pergunta: eles poderiam continuar cantando diante dos próximos problemas que enfrentariam? Sim ou não? Mas não foi o que aconteceu. Mas poderiam. É isso que Deus quer que a gente faça. A gente conhece tanto a Deus diante de um milagre, diante de como Ele se revela, de como Ele cuida de nós. A gente tem uma intimidade tão grande com Ele, diante de tamanha revelação como abrir o Mar Vermelho. Que a gente diz: oh meu Deus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Então quando vier o próximo problema, eu vou já cantar. Porque no final dos tempos, vai haver uma experiência, vai haver um cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés. E essas pessoas vão ter que passar por a experiência de estar cantando, não lá somente, mas durante o tempo de angústia, e não após o tempo de angústia. A Bíblia fala no Salmo 46, versos 1 e 2, um salmo muito conhecido, diz assim: Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente quando? Na angústia. É nesse tempo de angústia que nós temos que o quê? Que aprender a cantar, que aprender a confiar em Deus. Igual Paulo e Silas na angústia deles. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Açoitados, acorrentados contra uma parede, ensanguentados. Vamos cantar. E os problemas deles se desvaneceram. Deus colocou você lá, Deus vai tirar você de lá. E como os 3 jovens hebreus que não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, você pode até dizer como eles: se Ele quiser nos tirar de lá, Ele é o nosso Deus. Se não quiser nos tirar, Ele continua sendo nosso Deus. Olha que paz isso traz, que alívio isso nos traz. A pessoa que é mais reativa: a fornalha de fogo não, por favor, não. Não aumenta 70 vezes, não faz isso comigo, não. Me dá, toque a trombeta de novo, que eu vou ver se eu me ajoelho. O reativo, mas aquele que se acalma, porque confia. Se Deus me livrar, tá ótimo. Se Ele não me livrar, ainda vai ser o Deus a quem eu adoro. É esse tipo de atitude que Deus quer gerar. Quando problemas que Ele cria surgem na nossa vida. Supostos problemas, né? Deus cria essas dificuldades para que a gente aprenda a confiar nele. E tendo essa confiança, a gente consiga superar qualquer problema, qualquer adversidade, até mesmo essas grandes que dizem respeito à nossa salvação eterna. Negar o Deus em quem a gente acredita. Ellen White comenta em Patriarcas e Profetas 205 o seguinte: a experiência variada dos hebreus era uma escola preparatória para seu lar prometido em Canaã. Toda a experiência, todo esse caminho foi uma escola para eles poderem morar em Canaã. E hoje, Deus quer que seu povo, nestes dias, está falando para a gente agora, reveja com humilde coração e espírito dócil. Essa palavra dócil é mais traduzida como espírito de quem quer aprender. As provações pelas quais passou o antigo Israel, a fim de que possa instruir-se em seu preparo para qual Canaã? A Canaã celestial. Você quer se preparar para a Canaã celestial? Veja e reveja com o espírito de quem quer aprender as lições que podem ser extraídas na passagem do Mar Vermelho, da saída do povo do Egito até Canaã. Reveja essas lições. Diga: oh meu Deus, eu preciso aprender isso aqui. O que é que esse povo precisava aprender? Deus, você conhece a frase clássica: Deus havia tirado eles do Egito, mas o Egito ainda estava onde? Dentro deles. Deus queria agora, nesse tempo todo, em 40 anos, na verdade, tirar o Egito do coração deles. Vai precisar levar 40 anos para a gente? Se a gente tem a experiência dos outros no passado, não precisa levar os mesmos 40 anos. Deus quer tirar de nós essa desconfiança de Deus, essa reatividade diante de dificuldades, e nos acalmar e confiar em Deus. E saber que Ele se preocupa sim com a nossa salvação eterna, assim como Ele também se preocupa se a gente tem o que comer, o que beber, o que vestir. Ele se preocupa. Lancemos sobre Ele todas as nossas ansiedades. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Mais um texto em Patriarcas e Profetas 205. Muitos consideram os israelitas daquele tempo
Já fiz isso várias vezes, você já deve ter feito isso também. Ao ler o Êxodo, você diz assim, rapaz, mas eu não teria paciência de Moisés não, vice. Ô povinho, como é que pode? Deus opera 10 milagres e eles ainda estão duvidando de Deus. A gente não faz isso no ano bíblico? Eu já fiz várias vezes, você nunca fez? Pois bem, eu li a citação, eu disse, eita, esse aqui sou eu. Muitos consideram os israelitas daquele tempo e admiram-se de sua incredulidade e murmuração, achando que se tivessem estado no lugar deles, não teriam sido tão ingratos. Não, se fosse eu vendo as 10 pragas, eu faria tudo o que Deus me dissesse para fazer. Mas, quando sua fé é provada, mesmo com pequeninas aflições, não manifestam maior fé ou paciência do que fez o antigo Israel. É ou não é verdade? Nós não somos muito diferentes, não. Precisamos de Deus. Quando sua fé é provada, mesmo com pequenas aflições, não manifestam maior fé ou paciência do que fez o antigo Israel. Quando levados a situações angustiosas, olha o que a gente faz. Murmuram contra o meio que Deus escolheu para os purificar. Quem escolheu o meio? Deus. Para fazer o que por meio desse meio? Purificar a gente. Estão vendo que Deus arquitetou o problema? Deus arquiteta o problema visando nos purificar. E nós murmuramos contra o probleminha criado pelo próprio Deus. Não. Não se queixe não, amigo. Eu estou deixando a água amarga aqui, é porque eu quero purificar vocês. Você ficou um dia aí de jejum, passou um pouquinho de fome, mas eu não vou matar você de fome, não. Eu só quero que você aprenda uma lição maior, que vai ser útil para o resto da sua vida. Quer dizer que Deus cria dificuldades para nos ensinar lições maiores para o resto da nossa vida, sim ou não? Sim. A gente podia fazer a mesma coisa? A gente não deveria murmurar, mas a gente tem que... A vida já nos traz muitas dificuldades, a gente nem precisa criá-las. Mas uma coisa, agora abrindo o leque para a educação de filhos, sobretudo, não poupemos os nossos filhos das dificuldades que as vidas já têm. Porque são com as dificuldades que eles vão aprendendo. Muitos pais dizem assim, não, eu passei por muita dificuldade, não tive estudo. Mas, engraçado, pessoas inteligentíssimas. Meu avô já faleceu, chegou até a 4ª série só. Mas meu avô fazia Globo da Morte, pra você ter uma ideia. Tem que saber fazer, planejar, desenhar, soldar, coberturas de estádio de futebol, de coisas assim, com 4ª série. Os engenheiros calculistas não tinham tanta prática quanto ele. Às vezes a gente quer poupar os filhos das dificuldades que a vida... Não, agora eu não vou permitir que ele passe porque eu passei, não. Ele vai estudar, ele vai fazer e acontecer, vai ser alguém na vida. Joia, nada contra o estudo. Mas quando você poupa ele das dificuldades que você passou, ele não vai ter o mesmo caráter que você teve. Porque foram justamente as dificuldades pelas quais você passou que ajudaram a purificar você e moldar um caráter que você tem hoje. Eu tenho um parente na família que o garoto queria estudar bateria. Mas era garotinho ainda. Devia ter, 6 anos de idade. Era garotinho ainda. O que foi que ele fez? Se sacrificou um pouco e comprou a bateria. Caro um negócio desse. Mas fulano, vai que é só uma coisa da cabeça dele, que ele começa, mas ele nem se interessa, tal. Eu, quando era pequeno, olha os traumas de infância mal resolvidos. Eu, quando era pequeno, queria estudar bateria, não tinha condições de ter uma bateria. Eu tocava na bateria do vizinho, de alguém emprestado. Eu não vou permitir que meu filho passe por isso. Adivinha o que aconteceu? Exatamente o que a profecia diz. O garoto não se interessou pela bateria depois de um tempo e foi dinheiro jogado no lixo. Por que a gente não permite que os filhos passem pelas dificuldades? São dificuldades. Você não está criando dificuldade. São as dificuldades da vida. São elas que vão nos ensinar. Deus criou dificuldades para o povo, para purificar o povo. E a gente bloqueia as dificuldades do mundo diante dos nossos filhos naturais, você não está criando. A gente cria uma bolha para que ele não tenha que passar por isso. Aí você quer que ele tenha um caráter semelhante ao seu? Não vai, porque foram justamente as dificuldades naturais do mundo que fizeram que você soubesse enfrentá-las e ter mais firmeza. Posto que sejam supridas suas necessidades presentes, muitos não estão dispostos a confiar em Deus para o futuro. Você está vendo que Deus supre as suas necessidades hoje.
Mas você diz, será que no futuro? E minha aposentadoria? E quando... Aí você fica pensando, Deus cuida de mim hoje, mas no futuro eu tenho que me preocupar. Como é que vai ser? E se acham, como é que é a ansiedade dessa pessoa? Constante. Receosos de que a pobreza lhe sobrevenha e seus filhos venham a sofrer. E a gente ainda sofre pelos filhos. Não estou querendo dizer que a gente deve abandonar os filhos, vocês estão me entendendo. A gente deve apoiar, a gente deve prover. Mas Deus está dizendo, o mesmo Deus que cuida do papai e da mamãe, adivinha, vai cuidar dos filhos também, quando eles sejam adultos. Mas a gente já quer deixar o carro para ele, o apartamento para ele. Eu digo, os meus sogros vieram para cá, passaram 45 dias. E começa um zum, zum, zum. Ai, não, a gente está trabalhando. Eles têm uns 3 ou 4 apartamentos, microapartamentos lá. Não, mas eu vou deixar um para você, outro para... Eu queria deixar um para cada neta. Qual é o medo deles? Que a pobreza nos sobrevenha. Qual é o problema? É que não confiam que Deus... O problema subjacente é que não confiam que Deus vai cuidar das netinhas, assim como cuidou deles. E aí o que é que eles fazem? Se matam de trabalhar. Os dois são aposentados, pensionados, recebem o seu dinheirinho, não é muita coisa, mas é mais do que eles precisam para sobreviver. Mas vão se meter em dívida porque estão querendo deixar para uma neta um apartamento. Nenhuma delas, nem mesmo nós, estamos exigindo nada disso deles. Mas estão entendendo até onde vai a cabeça do ser humano? Sabe qual é o problema subjacente? De maneira bem fria e direta. Nós mesmos não confiamos em Deus o suficiente a ponto de acreditarmos que Ele vai cuidar de nós, do meu futuro, e também Ele vai se relacionar com a minha filha e vai cuidar do futuro dela. Eu posso encaminhar. Você quer fazer um curso? Eu vou te ajudar, quanto que custa. Vamos trabalhar para isso, vamos ver. Mas eu vou fazer tudo por ela, porque para eu conseguir foi muito difícil? Não. Alguns estão sempre a ver antecipadamente o mal, ou a aumentar as dificuldades que realmente existem, de modo que os olhos ficam cegos às muitas bênçãos que lhes reclamam gratidão. A gente vê tanta dificuldade que não conseguimos mais agradecer. Olha que perigo isso. A gente só vê o problema, resolveu um problema, mas tem outro, né? Cara, agradece. Mas eu não sei como é que vai ser amanhã. Eu paguei as contas desse mês, mas como é que vai ser mês que vem? E a gente fica nessa ansiedade, não vai acabar nunca isso. Os obstáculos que encontram, em vez de os levar a buscar auxílio de Deus, a única fonte de força, separam-nos dele, porque despertam inquietação e descontentamento. A gente vai falando tanto de problemas que esquecemos de buscar a Deus em primeiro lugar. Quando tomamos em nossas mãos o manejo das coisas com que temos de lidar e confiamos em nossa própria sabedoria quanto ao êxito, chamamos sobre nós um fardo que Deus não nos deu. Deus deu para a avó o fardo de conseguir um apartamento para cada neta? Não. Deus deu para os pais a obrigação de prover para os filhos, assim como Ele provê para nós, comida e abrigo. É o mínimo que Ele pede. A gente pode dar mais, porque Deus também nos dá mais. Mas o mínimo que Deus pede de um pai ou uma mãe que coloca um filho no mundo é comida e abrigo. É exigência. Mas a gente cria fardos que Deus não pediu que nós criássemos. E estamos a levá-lo sem sua ajuda. Ele diz, eu não vou te ajudar nessa causa. Não acha que eu vou te abençoar e vou te ajudar. É sem minha ajuda. Você está querendo tomar esse fardo, eu não vou te ajudar com isso. Estamos tomando sobre nós mesmos a responsabilidade que pertence a quem? A Deus. Pondo-nos, na verdade, assim em seu lugar. Podemos bem ter ansiedade e antecipar perigos e perdas, pois isto é certo sobrevir-nos. Adivinha o que vai acontecer? Ansiedade, perigo e perda. Você está buscando esse caminho. Você está tomando para si coisas que Deus nunca pediu de você. Mais um clique.
A única maneira de você poder se desligar dessa preocupação, isso é frase minha, tá? Dessa preocupação e ansiedade é colocando-se nas mãos de Deus, seja para a vida, seja para a morte, quer para a prosperidade, quer para a adversidade, para o sucesso ou para o fracasso aparente, disposto a ser qualquer coisa ou nada, a fim de que apenas o plano de Deus seja levado a cabo. Estamos dispostos a fazer isso? Gente, em suma, é isso que essa deveria ser nossa atitude. Se eu for um sucesso para Deus, para a sociedade, ótimo. Se eu não for, está tudo certo. Desde que o plano de Deus tenha sido levado a cabo. Se for para eu viver, ótimo. Se for para eu morrer, paciência. Desde que o plano de Deus esteja sendo levado a cabo. A gente deveria começar a nutrir. Como que eu faço para nutrir essa atitude? Essa foi a atitude dos 3 jovens. Amigos de Daniel. Se é para viver bem, se é para morrer, bem, estou com Deus. É o plano dele que está sendo executado. Que seja executado na minha e na sua vida o plano de Deus. E as consequências e os problemas e as dificuldades que surgirem durante a execução do plano de Deus, é responsabilidade adivinha de quem? De Deus. A minha é continuar confiando. Continuar confiando. Nosso amigo João Batista se meteu num problema grande. Titubeou um pouquinho. Jesus deu um recado para quê? Para que ele continuasse confiando. Que João Batista mandou perguntar para Jesus, né? És tu mesmo aquele que haveria de vir? E a resposta de Jesus qual foi? Diga que sim, não. A resposta de Jesus foi o seguinte: mande dizer que os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando. O problema de João Batista acabou. Porque a raiz do problema dele não era ele estar preso e ser morto daqui a pouquinho. Qual era a raiz do problema dele? Desconfiança em Deus, de Deus. Chegou o momento que ele desconfiou. E essa é a raiz de nosso problema. Desconfiar. Quando Jesus deu a injeção de confiança, beleza, morreu. Mas o plano de Deus foi executado ou não foi? Foi. E o registro de João Batista qual é? Nascido de mulher? Nunca houve alguém maior que João Batista. Confiou. E confiou para a morte. Mas morreu confiando. Nem sempre tirar a gente dos problemas vai representar que a gente não vai sofrer. Mas ele continuou confiando. Porque o problema maior era a desconfiança. Alguns fizeram questão de nunca deixar que questões temporais se interpusessem entre eles e a obra de Deus. E perderam muito em consequência disso. É ou não é verdade? Não, eu vou fazer a vontade de Deus. Acabou-se. A gente acabou de citar o caso de João Batista. Vou fazer a obra de Deus. Vou continuar fazendo a obra de Deus. Perdeu ou não perdeu? Perdeu a vida. Tem gente que quando diz, vou ser adventista do 7º dia, porque eu entendi que isso aqui é verdade. Começa a ter problemas, começa, no trabalho tem problema, na família tem problema, perde o emprego, tem dificuldades financeiras, às vezes até surge um jugo desigual, os dois eram da mesma fé ou de nenhuma fé, e de repente um se converte, o outro não, começa a ter problema de relacionamento em casa. Tem ou não tem problema? Às vezes a esposa sai, o marido permanece, a esposa saiu. Você entrou nessa religião, eu não quero isso não. E abandona. Surgem ou não surgem problemas? Surgem! Mas olha o que eu acho bonito nessa citação aqui. Ellen White diz assim, muitos perdem muito em consequência disso. Aí a próxima frase é o quê? Mas e daí? Eu acho fantástico esse daí. Mas e daí? O que são as coisas temporais quando comparadas com as eternas? E daí que você perdeu o emprego? Desde que o plano de Deus seja executado na sua vida. E daí que a tua esposa te deixou? Quando soube que você
Decidiu ser fiel a Deus agora, a verdade que você encontrou? Eu estou falando coisa. E daí que teus filhos te abandonaram? E daí preencha a lacuna. E daí que você vai morrer? E daí que você vai perder o emprego? E daí que você vai ficar sem pensão? Porque, amigo, vai ser daí para pior. Ou vocês esperam que as coisas vão melhorar no tempo do fim? Vão piorar. Quando o rei do norte e o rei do sul se juntarem para ir contra a terra gloriosa, o negócio vai pegar fogo. A pergunta é, e daí que nós percamos algumas coisas? Percamos. Ellen White fala que todo apoio terrenal a gente vai perder. Todo apoio. Hoje você pode ir exigir seus direitos. Não, mas eu tenho o direito da aposentadoria aqui que eu trabalhei. Vai perder. Você vai chegar lá no advogado e vai dizer, não, perdeu. Todo apoio terrenal. Não, mas eu não cometi esse crime. Pois é, mas agora vai ficar configurado como crime. Mas isso nunca foi. Mas para o seu caso perdeu. Todo apoio terrenal. Você não vai ter um juiz a quem recorrer. Você não vai ter um advogado. Você não vai ter nada. Mas a pergunta é, e daí? O que são as coisas temporais que nós perdemos em comparação com as eternas? E daí? Quando essa igreja começou, essa igreja adventista do sétimo dia no mundo, Tiago e Ellen White, eles trabalhavam duro para conseguir 25 centavos, 50 centavos e jogar tudo na publicação. E mandar containers para outros países e distribuir por onde eles podiam nos Estados Unidos. Se a gente estiver no céu um dia e puder encontrar Tiago White, eu acho que ele vai dizer assim, a gente vai dizer, poxa, você deve ter perdido muita coisa, né? Você podia ser um grande escritor, alguma coisa. Ele disse, e daí? Foi nada não. E daí? Valeu a pena. E daí que perdi fazendas para aplicar meu dinheiro todo numa publicação? E daí que perdi amizade que eu tinha há muito tempo quando eu decidi fazer parte do movimento adventista? E daí? Mas esse daí só se consegue, essa atitude desse e daí, só se consegue quando a gente nutre essa confiança em Deus. Que surge, muitas vezes, por meio dos problemas que o próprio Deus arquiteta. E daí? E daí que vão chamar você de louco, de fanático? Me chamaram de louco e fanático, mas e daí? E daí? Nosso Pai Celeste, mais um slide, tem 1000 maneiras de nos prover as necessidades das quais nada sabemos. A gente mente muito limitada, né? A gente pensa assim, eu não vou conseguir pagar. Eu tenho 5 meninas, eu não vou conseguir pagar a faculdade das minhas 5 meninas. Elas estão crescendo, já estão 15 anos, daqui a pouco 18 anos vão entrar na faculdade. Como é que eu vou fazer para pagar a faculdade delas? Trouxe o problema para quem? Para mim. Achando que Deus não tem maneiras de solucionar isso. Mas Deus tem quantas maneiras? 1000 maneiras. E quantas delas nós sabemos? A gente não sabe nenhuma delas. Das quais nada sabemos. E eu posso falar da minha vida mesmo. Eu achava que a única maneira de eu comprar um sítio era trabalhando, me matando de trabalhar pelas madrugadas, trabalhando para a agência no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, em diferentes fusos horários. Que eu fiz isso, foi a minha realidade durante um tempo. Alguns anos. E nunca consegui comprar um sítio. E quando eu vim para cá, quando eu finalmente lancei das mãos de Deus se o Senhor quiser que eu vá para o sítio, se tem que ser na Paraíba, beleza, eu estou disposto. De repente, com 10% do valor que eu achava que eu podia comprar, eu comprei aqui. 10% do valor. Foi de uma maneira miraculosa. Vocês conhecem muitos já conhecem a história. Eu achava que eu tinha que vender um terreno para poder começar a construir. A casa foi sendo construída. O seu Daniel sabe disso. Foi só quando a gente
Já estava com a casa, o esqueleto todo montado, faltava o acabamento, que aí veio a venda do terreno. E eu já tinha colocado na venda há muito tempo. E tivemos 2 grandes lotes de dinheiro que entraram para a gente. Foram 3 etapas que a casa foi construída. Na primeira e na segunda, não foi com o dinheiro do terreno. Só na última etapa, foi o dinheiro do terreno. Deus tem mais de 1000 maneiras. A gente não sabe nada. E a gente toma para nós um fardo que Deus não pede que nós carregamos. E Ele não nos ajuda ao carregar esse fardo. E o resultado deles vai ser ansiedade, perdas. Esse é o resultado. O texto continua dizendo: os que aceitam como princípio dar lugar supremo ao serviço de Deus, verão desvanecidas as perplexidades e terão caminho plano diante de si. Qual é o segredo? Em vez de eu estar me preocupando com os problemas do futuro, qual é o segredo? Mateus 6,33. Buscar aí, em primeiro lugar, quem? Deus. Colocar o serviço de Deus em que lugar? Em primeiro lugar. As perplexidades vão ser desvanecidas e vão ter um caminho plano. O caminho diante de nós será plano. A gente vai viver tranquilo, quieto. Conta uma história de que um jovenzinho, um grande pregador chamado Moody, foi nessa igreja pregar, e a mãe disse: vou levar meu filho. E vou levar meu filho para ver o pregador. Ele é muito pequeno para entender hoje, mas quando ele crescer, eu quero poder dizer para ele que um dia ele apertou a mão desse famoso pregador. E aí o pregador fez a pregação, e quando todo mundo saiu, a mãe chamou o pregador e disse: eu queria que você conhecesse meu filho. Aí o pregador, muito simpático, disse: pois não, estendeu a mão para ele. E quando estendeu a mão para o garoto fez assim com a mão. Não é assim que se aperta a mão, né, de alguém? Aí ele fez: não, garotinho, não é assim que se aperta a mão. Abra a mão e aperta a mão do tio. E aí começou a haver um constrangimento ali, né? A mãe: filho, abre a mão para o pregador. Aí ele abriu um dedinho. Criança, né? E a mãe ficou mais sem graça ainda: filho! Aí ele abriu 2 dedinhos. Amigo, vamos ser amigos, né? O pregador aperta a mão do tio aqui. Aí finalmente ele, sem graça, abriu a mão toda e deixou cair 2 bolinhas de gude que ele tinha na mão. Por que ele não estava apertando a mão? Porque para apertar a mão, na cabeça do garotinho, ele ia ter que perder as bolinhas de gude dele, né? Deus está com a mão estendida para a gente, assim, dizendo: eu quero cuidar dos teus problemas. Eu quero cuidar da tua vida. Eu quero cuidar da vida dos teus filhos. Eu cuido de todo mundo, caramba. Eu sustento todas as coisas. Pela palavra do meu poder. Eu só quero que você aprenda a confiar em mim. Deus está com a mão estendida. Mas às vezes nós somos esse garotinho assim, abrindo, quiçá, um dedinho ou 2, que a gente não quer deixar cair algumas coisinhas que são nossas. Isso aqui eu cuido. As bolinhas de gude deixa que eu cuido. Deus quer cuidar de tudo. De toda a nossa vida. Por que a gente vai andar ansioso? Por que a gente vai andar preocupado com problemas? A raiz dos nossos problemas jaz onde? Numa desconfiança do poder de Deus. Lembrem-se, muitas vezes os problemas da nossa vida podem ter sido arquitetados pelo próprio Deus com o fim de nos purificar. Tem problemas que a gente mesmo cria. Mas tem problemas que a gente está seguindo a nuvem. Jesus está me conduzindo. Eu tenho certeza que Jesus me conduziu até aquele sítio.
Eu tenho certeza, talvez alguns vão rir, que Jesus me conduziu até esse carro. Ô, carrinho para dar problema. Mas certamente é um meio que Deus está usando para me purificar. A Carol disse, eu acho que são as ovelhinhas que Deus deu para Moisés, que só deu as doentes, as velhas, as mais obstinadas. Eu disse, então, esse é o meu desertinho aqui. Deus, eu tenho certeza que Deus me conduziu a esse carro porque foi miraculoso. Como eu cheguei a esse carro em Fortaleza. Eu vou ficar amaldiçoando? Não. Eu vou ficar quebrando minha cabeça, me descabelando? Não. Deus está usando isso para me purificar. Nesses quase 10 anos que a gente está com o carro, foi em 2014 que a gente comprou. Quase 10 anos vai fazer. Fez 9 anos agora. Nesses quase 9 anos, eu mudei muito. Muito se deve a esse carro. A maneira como eu passei a lidar com os problemas que ele tem me causado. Estão entendendo? Deus vai colocando situações assim para nos purificar. E se você luta contra elas, é porque você está desconfiando dos caminhos de Deus. Siga a nuvem. E se a nuvem te levar pelo vale da sombra da morte, como é que diz Davi? Eu não vou ter medo nenhum. Por quê? Porque Jesus está com a gente. E quantas vezes esse carro deu problema? E Deus disse, mas perceba, ele parou, agora mesmo ele parou, a gente veio de João Pessoa até aqui. Perdão, de Mamanguape até aqui, né? De João Pessoa até aqui. Viemos de João Pessoa até aqui. O carro foi parar, a embreagem foi acabar, sabe aonde? Ali na Vila Gama, em frente ao setor dos mecânicos. Na Interblocos ali, em frente a NEM Alinhamento. Deus está ou não está cuidando? Podia ter parado no meio da estrada, em algum lugar? Inóspito? Claro que podia. Mas Deus, eu tô com vocês. Deus parou em frente ao mecânico. Em seguida passa o Leandro. Ander, quer que eu leve as crianças para algum lugar? Você leva elas para almoçar ali no restaurante. Foram almoçar? De repente, Tiago diz, eu liguei para o Tiago e disse, não, eu levo elas para casa que eu estou com 1 hora de almoço, que a gente estava cheio de mala, e eu tenho que trabalhar até mais tarde, tu vai para a rádio, desce comigo para a rádio. Qual é meu problema? Sabe? E se eu tivesse que pegar um mototáxi? E se eu tivesse que pagar um táxi? E daí? Essa é a nossa atitude, entendeu? E daí? Eu vou ficar amaldiçoando, eu vou ficar maldizendo, eu vou ficar... E daí? Deus quer me purificar por meio daquelas situações que Ele mesmo cria às vezes. Eu espero que a mensagem de hoje tenha feito vocês se despertar para algumas realidades. Meu Deus, eu posso encarar a vida de maneira diferente. Eu posso aprender com os erros dos israelitas e com os acertos de tantos outros. E encarar os problemas como encararam os jovens hebreus. E daí? Se a fornalha está 70 vezes mais quente. Se Deus quiser que a gente morra, a gente morre. Se Ele não quiser, a gente não vai morrer. E foi o que aconteceu. Nem um fio de cabelo deles. Nem o cheiro de fumaça tinha. No entanto, as cordas que prendiam eles se soltaram. Deus tem mais de 1000 maneiras para prover. Maneiras das quais nós não sabemos nada. Coloquemos o serviço supremo, o serviço a Deus como supremo em nossa vida. Quando a gente coloca, eu vou trabalhar para Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus vai se cumprir na minha vida, e seja o que for. Seja o que for. Se for para um sucesso, se for para um profissional, um êxito, bem, se não for, tudo certo. Se eu perder tudo com isso, está tudo certo. E daí? Mas o serviço supremo a Deus vai ser o mote, o lema da minha vida. Que Deus nos abençoe.